O livro de Josué é tremendo. Josué, é tão tremendo este livro, é tão poderoso que o Senhor, ele fala para Josué: olha, marche. Foram 31 guerras neste livro, 31 guerras. Quando Josué estava na sua velhice, o Senhor olha para ele e fala: ainda há fôlego, ainda há promessa, ainda há guerras para vencer. Mesmo Josué na sua fadiga, na sua velhice, o Senhor olha para ele. E agora você dentro da igreja, você sadio, com fôlego de vida para adorar, para exaltar. Você com fôlego para exaltar ao Senhor, para ajoelhar e clamar, para buscar, e por muitas das vezes não faz. Glória a Deus. Conforme eu falei para a igreja, sou eternamente grato ao Senhor por essa oportunidade a qual o Senhor me deu nesta noite. Confesso que nós aprendemos a falar do Senhor Jesus, o Cristo bendito. E grato a Deus pelo encontro a qual nós tivemos com o Senhor, este encontro maravilhoso a qual nós fomos revelado o direito à salvação, o direito a uma eterna gratidão com o Senhor, a uma eterna aliança, que foi nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Confesso, irmãos, que eu gosto muito de pregar a Cristo. Até tinha preparado uma mensagem do livro de João a respeito do caminho, mas o Senhor falava fortemente no meu coração mediante esta palavra, mediante esta passagem do livro de Josué. O Senhor, ele sabe o caminho, a qual nós percorremos. A Bíblia fala que o Senhor, ele tem esquadrinhado o coração do homem. Hoje, nesta noite, creio eu que o Senhor, ele já esquadrinhou o teu coração e sabe da tua necessidade. Ele sabe a forma que você adentrou nesta casa, e ele também sabe a forma que você vai sair desta casa. Mas hoje ele te convida a glorificar a Ele, Ele te convida a exaltar o Todo-Poderoso. Talvez você tenha entrado a esta casa triste, angustiado. Talvez você tenha entrado dentro desta casa com muitos problemas, com muitas coisas cravadas no seu coração. Talvez até dizendo: meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez você está sem uma solução, mas hoje eu te apresento o Senhor de toda a solução. Nós lemos no capítulo de Josué, versículo 1, um texto muito conhecido da igreja. É um texto ao qual nós lemos, um texto ao qual nós relemos, um texto ao qual é muito conhecido daqueles que praticam a leitura das Santas Escrituras. Mas por muitas das vezes nós não paramos para meditar, nossa mente lemos o livro, e há uma falha nisso, porque quando nós não meditamos na palavra, nós não conseguimos entender o que o Senhor, ele quer falar conosco. Mas hoje acredito que mediante esta oportunidade o Senhor, ele vai falar com a igreja, assim como ele tem falado comigo também. O livro de Josué teve esse nome ao mais famoso dos israelitas depois da morte de Moisés. Assim que Moisés morreu, o Senhor, ele vem a palavra do Senhor a Josué. Este livro é muito poderoso, é um livro a qual nós vamos observar várias passagens. São passagens a qual Josué, ele lutou, ele herdou uma terra a qual o Senhor tinha prometido lá atrás. Os irmãos sabem da história, o antecessor de Moisés. Quem foi Moisés? Talvez a igreja não lembra quem foi Moisés. Moisés foi um menino que nasceu numa época de muita tribulação, nasceu numa época a qual o rei sabia que nasceria um menino, um menino de uma certa promessa que herdaria o reino. E o rei mandou que exterminasse todos os meninos. E mãe de Moisés, e a sua família o escondeu, juntou ele numa cesta e colocou dentro de um rio. A história é conhecida da igreja, mas por que eu estou falando isso? Porque é de conhecimento que este homem chamado Josué foi um homem que cresceu, junto com Moisés. Nós precisamos entender a forma a qual Josué andou e aprendeu. Nós andamos diariamente com pessoas neste mundo aí, irmãos. Nós andamos para cima e para baixo. Nós viemos à igreja, nós conhecemos a intimidade da palavra, nós conhecemos o homem de Deus, mas muitas das vezes nós não andamos conforme nós devemos andar. E hoje a palavra do Senhor, ela traz ao meu coração que nós devemos pegar o exemplo de Josué. Josué aprendeu com Moisés. Moisés, um homem que teve todo o cuidado de andar perante o Senhor, o homem a qual passou
por um deserto diante da provisão de Deus. A história de Moisés, os irmãos conhecem a história poderosa. Moisés passou 40 anos com o povo num deserto peregrinando. Um povo a qual, para chegar à herdade da terra, demoraria 40 dias apenas. Mas devido o povo não obedecer, devido o povo não andar segundo, o coração do Senhor, devido o povo pecar diante do Senhor, Deus trouxe o castigo àquele povo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Os tempos de hoje não são fáceis. Os tempos de hoje, a qual nós vivemos, são dias ruins, são dias tempestuosos, são dias a qual o homem tem sofrido, a qual o Senhor falou, olha, passaria por muitas aflições naqueles últimos dias. São esses dias a qual nós vivemos, os dias a qual a igreja está vivendo as grandes tribulações, aí o início da grande tribulação, perseguições, homens vivendo, segundo o teu coração e não segundo o coração do Senhor. São dias a qual nós vemos a igreja perdendo o foco do alvo a qual Paulo nos ensinou. São dias difíceis a qual a igreja quer viver do seu bel prazer. São dias difíceis igual aqueles que um dia chegarão lá no céu, baterão e falarão, Senhor, mas eu preguei, eu profetizei, eu falei do teu nome, eu curei, eu expulsei demônios. Mas o Senhor vai falar assim, olha, não te conheço. Irmãos, imagine você levando a vida ao seu bel prazer de qualquer forma e chegar naquele grande dia, no dia do arrebatamento, você olhar para o teu lado e ver que o teu irmão foi e você ficou. Vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível. Nós devemos meditar na palavra do Senhor e aprender com ela. Josué foi um homem que aprendeu com Moisés. E eu meditando nessa palavra a qual o Senhor me deu, nesta semana, e eu percebi que o tratar de Josué com o povo foi diferente do que Moisés. Por quê? Porque o povo reclamava e Moisés orava ao Senhor, falando, Senhor, o povo quer comer. E o Senhor vai olhar, vou mandar as cordonizes. Senhor, o povo enjoou de cordonizes, olha, vou mandar o maná. Senhor, o povo está com sede. Senhor, o povo está com sede, toca na rocha, Moisés. No livro de Josué nós aprendemos que foi diferente. Quando Josué, que Deus fala com Josué para assumir o povo, para se levantar diante do povo, diante da promessa, quando o povo começa a reclamar com Josué, ele fala, olha, Deus ele já deu a terra, está com sede, vamos cavar o poço. Aqui eu abro um parênteses para a igreja, por muitas das vezes nós devemos cavar o poço, nós devemos se levantar na presença do Senhor e caminhar, não ficar esperando a provisão. Não que a provisão do céu não venha, não é nada disso, a provisão ela vem, o Senhor ele dá a provisão. Mas por muitas das vezes nós devemos se levantar, nós devemos caminhar, se tiver que cavar o poço nós temos que cavar. E eu glorifico ao Senhor por esta palavra, por esta passagem. O povo fala para Josué, Josué, estamos com fome. Josué fala, olha, Deus já deu a terra, plante, colhe e come. É Josué ensinando o povo da maneira a qual nós devemos viver nos dias de hoje. Caminha com o Senhor, está com fome? Planta. Está com sede? Colhe. Irmãos, a palavra é tão poderosa que muitas das vezes nós sentimos necessidades da presença do Senhor. Não é assim? Muitas das vezes nosso Senhor visita a minha casa, mas nós não oramos. Senhor, faz um milagre, repreenda esta enfermidade, nós não estamos preparados. Então devemos buscar diariamente, constantemente a presença do Senhor. A palavra nos ensina. O livro de Josué é tremendo. Josué, é tão tremendo este livro, é tão poderoso que o Senhor ele fala para Josué, olha, marche. Foram 31 guerras neste livro. 31 guerras. Quando Josué estava na sua velhice, o Senhor olha para ele e fala, ainda há fôlego, ainda há promessa, ainda há guerras para vencer. Mesmo Josué na sua fadiga, na sua velhice, o Senhor olha para ele. E agora você dentro da igreja você sadio, com fôlego de vida para adorar, para exaltar. Você com fôlego para exaltar ao Senhor, para ajoelhar e clamar, para buscar. E por muitas das vezes não faz. Irmão, a palavra do Senhor, ela bate aqui primeiro. O Senhor, ele me deu essa palavra falou fortemente no meu coração, porque nos dias de hoje,
né? Nós oramos aí 10 minutos e achamos que já tô cheio, né? Aí vai pro Instagram, fica 2 horas. Vai para uma conversa paralela, fica mais 3 horas. Aí eu orei 10 minutos, tô cheio. Vou para a igreja. Chega na igreja, não ouve a palavra do Senhor. Mas hoje, acredito eu que o Senhor, Ele vai mover algo hoje nesta noite, vai mover corações. Porque a palavra do Senhor, ela é reta, ela vai de encontro, e a Bíblia fala que ela não volta vazia. E há aceitação nesta palavra, né? Mas eu glorifico ao Senhor por essa palavra. A Bíblia fala que Josué, ele chega diante de Jericó. E o Senhor, ele instrui Josué. Olha, Josué, você vai fazer desta forma. E quando você der a última volta, as trombetas soam e gritam-se o povo, e as muralhas cairão. Mas antes, no capítulo 5, para nós entendermos quão poderoso era e quão Josué andava com o Senhor, o capítulo 5 vai dizer o seguinte: que Josué, caminhando em volta do muro de Jericó, ele encontra um varão vestido de guerra, e ele puxa a tua espada e fala: quem é você? É por nós ou é contra nós? E o varão fala assim para ele: nem por vocês e nem contra vocês, eu sou do exército do Deus Altíssimo. Josué tem um encontro com o Senhor naquele momento, e ele se prostra diante do Senhor, tira suas sandálias e adora ao Senhor. Fala que o teu servo ouve, ó Senhor dos exércitos. A Bíblia nos ensina no capítulo 5 que nós devemos nos prostrar diante do Senhor. O Senhor, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está a todo momento. O livro de Josué é um livro poderoso, mas nem sempre foi fácil para Josué. Se nós formos ler, foi 31 as guerras vencidas por este homem que aprendeu com Moisés, homem que foi espia quando Moisés mandou para sondar a terra de Canaã, homem que foi instruído, homem que aprendeu, homem que foi ali apresentado diante do Senhor por Moisés, que é onde nós lemos Números, capítulo 27. Moisés fala assim: olha, Senhor, coloca diante deste povo um homem, Senhor, que sabe entrar e que sabe sair, né, que conduza este povo. Irmãos, mas nem sempre foi fácil para ele. A Bíblia vai falar, por que eu li o capítulo 1? Que Josué, ele, em Deuteronômio, no finalzinho do Deuteronômio, ele vai falar que ele espera por 30 dias Moisés descer do monte. Nós sabemos que Moisés, ele ficou no monte, e ali o Senhor o guardou. A Bíblia fala que ali ele ficou e não desceu mais. Não sabemos, né, o que aconteceu, porque a Bíblia vai falar que Satanás, né, ele buscava pelo corpo de Moisés e havia um anjo que o guardava. Mas o que eu quero frisar hoje nesta noite, que Josué, ele aguardou 30 dias para Moisés descer do monte. E quando ele viu que Moisés não desceu, ele muito se entristeceu, o coração ficou aflito, se entregou. Quando a Bíblia vai falar: olha, levanta-te, quando o Senhor chega diante dele e fala: tão somente Moisés, tão somente Josué, tem de bom ânimo, levanta-te. A Bíblia está falando assim para ele: olha, levanta deste pranto, levanta deste luto, levanta, tem de ânimo, homem, tem de ânimo, mulher. Talvez você tenha passado por uma tribulação, talvez eu não conheça o teu coração, a tua vida, mas o Senhor hoje, Ele me traz para falar para você: levanta hoje nesta noite diante do Senhor, se prostra diante dEle, de pé, com coragem, com valor, com amor. Se prostra diante desse Deus Todo-Poderoso. Hoje Ele te fala: tem de bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo todos os dias da tua vida. O Senhor fala para nós hoje nesta noite: ei, eu ainda sou o Senhor dos exércitos, aquele que peleja por ti. Eu ainda sou o Senhor Todo-Poderoso, aquele que te dá o escape pela tua mão direita. Eita glória, glorifica o Senhor. Deus é poderoso para fazer isso e muito mais. A Bíblia diz que o teu olho não viu, o teu coração não sentiu, é o que tem preparado para você e para mim.
Se você não entendeu ainda, é algo inimaginável. É algo que você não viu, que você vai ver lá, naquele grande dia. É algo que está preparado para você, que você não vai ver nesta terra. Mas para você alcançar esse algo preparado, você tem que se preparar. Hoje, nos dias a qual vivemos, tem muitas pessoas esquecendo do dono da provisão. Tem muitas pessoas esquecendo daquele que provê, e visando somente a provisão e a bênção. Mas hoje o Senhor nos traz um alerta. Vamos colocar o nosso foco naquele que provê, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Criador de todas as coisas é o Senhor, que por tudo foi criado por sua palavra. Mediante a tua palavra Ele formou os céus com todos os seus exércitos e a terra com toda a sua plenitude. Então como é que nós vamos adorar outros deuses? Por muitas das vezes, irmãos, igreja do Senhor, eu confesso que por muitas das vezes nós não percebemos, mas nós adoramos deuses estranhos. Nós adoramos deuses estranhos por conta daquelas coisinhas da qual Satanás vai colocando do nada a ver. Assim como foi com o povo de Israel no deserto, quando Moisés subiu para escrever a lei. A Bíblia fala que Moisés ele só subiu para escrever, para conversar com o Senhor deu a ele as leis para ele escrever. E foi o tempo do povo começar a adorar outros deuses. Diante de tanta coisa qual o Senhor fez, era nuvem de dia para que o sol não molestasse aquele povo. E era uma coluna de fogo de noite, para que a noite escura e fria não assolasse aquele povo. Mas mesmo assim, o povo se converteu a deuses estranhos. Mas hoje, diante desta palavra, eu glorifico ao Senhor porque Ele tem nos instruído. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele vai ser contigo. Assim como o Senhor, Ele herdou, como Josué herdou a terra prometida. Entenda você que esta promessa, ela vem permeando durante o tempo. É uma promessa que surgiu lá em Abraão. Abraão, olha para o céu, saia da tua tenda, olha para o céu, quantas estrelas. Abraão não podia contar as estrelas, Deus já sabia. Mas para Abraão sair, para olhar as estrelas, ele teve que sair da tenda. Ele teve que sair da tua tenda. Entenda que muitas das vezes nós temos que tomar atitude diante do Senhor. A palavra do Senhor nos traz esta palavra hoje, esta reflexão. Vamos nos colocar perante ao Senhor, mas nos colocar com amor, com força, com ânimo, assim como a palavra nos instrui. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor, Ele não está com as suas mãos recuadas para que Ele não possa te abençoar ou me abençoar. Mas por muitas das vezes nós perdemos a bênção por um pouquíssimo tempo, a qual nós não esperamos ou não sabemos esperar. Eu glorifico ao Senhor por isso, glorifico ao Senhor pelo encontro que eu tive com Deus. Eu gosto, que nem eu falei para os irmãos, eu gosto de pregar Cristo. Josué aqui é um tipo de Cristo, tipificando a palavra. O livro de Josué é tipificando a Cristo. Por quê? Porque quando Moisés morre, o Senhor ele vem e fala com Josué: olha Josué, a partir de agora é uma nova vida. O meu servo Moisés já morreu, agora é uma nova história. Começamos agora uma nova história. Até então o Senhor ele não havia falado com Josué. O Senhor ele não havia chegado até Josué. Josué, a Bíblia vai falar que era servo de Moisés no capítulo 1. E Cristo, Cristo ele nos ensina desta forma. 2 Coríntios capítulo 17 vai falar assim: olha, quando você aceita Cristo, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí há uma nova história, há uma nova trajetória, há uma nova caminhada, há uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida de ânimo, uma vida de força. Não que nós não vamos passar por tribulações, não é nada disso. O crente sem prova tem alguma coisa errada, está com defeito de fábrica. Porque, irmãos, o que nós passamos de prova nessa vida, os irmãos podem ouvir um pouquinho do testemunho da minha esposa. O que nós passamos de prova nesta vida, irmãos. Certa vez eu falei com o Senhor, eu vou aceitar porque é prova em cima de prova.
é prova em cima de prova, né? E viver de lutos, irmãos, é uma coisa terrível, não é fácil. Eu entendo Josué, entendo perfeitamente como Josué se achava. Josué já fazia 40 dias que estava de luto, ele esqueceu de tudo, ele perdeu o ânimo, ele perdeu o gosto, ele perdeu a vontade pela obra. Ele olhou aquele, talvez a quem ele mais amava, ele olhou e falou: para mim não dá mais. Talvez você se encontre desta forma hoje nesta noite. Talvez seu coração está aflito, angustiado. Talvez você não se abriu ainda com o Senhor e hoje é o dia. Talvez você não abriu o teu coração ainda e falou: Senhor, eu estou aqui, Senhor, estou com o meu coração aflito, quebrantado, moído, angustiado. Muitos problemas, Senhor, mas hoje eu me coloco diante de Ti para apresentar estes problemas ao Senhor. Talvez o Senhor quer ouvir algo da tua parte, do teu coração. Talvez o Senhor te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer ouvir algo do teu coração hoje nesta noite. Não perca a oportunidade de sair daqui sem a tua bênção hoje nesta noite. Não perca esta oportunidade. O salmista, ele fala assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós lemos, nós paramos nesse texto falando, é um texto simples, mas não. A casa do Senhor representa a presença de Deus na minha e na tua vida. A casa do Senhor é um lugar diferenciado. Na casa do Senhor você encontra refúgio. Na casa do Senhor você encontra amor. Na casa do Senhor você encontra compreensão. Na casa do Senhor Ele te escuta, Ele te ouve. Na casa do Senhor Ele te responde. Ele ouve, Ele te compreende, Ele te responde. Você tem resposta. Glorifica ao Senhor hoje nesta noite. Josué, diante do luto ele se levanta. E nós vamos ver, as horas já estão se passando. Nós vamos ver que lá no finalzinho do livro de Josué ele vai falar assim: olha, agora, nós vemos que no livro foi um livro tremendo, a qual o povo viveu uma intimidade com o Senhor diante de Josué. Josué, o povo, quando Moisés morre e o povo olha para Josué, o povo fala assim: será que o Senhor é contigo mesmo? Nós vamos ver no capítulo 3 que o povo chega diante de Josué e fala assim: olha, se Deus for da mesma forma contigo como foi com Moisés, nós seremos contigo. E foi mais além aí: aquele que desobedecer, nós mataremos. O povo não estava ainda crendo, mas nós vemos que no livro, foi um povo que, não aquele povo da primeira geração que saiu do Egito, porque a Bíblia nos ensina que aquele povo da primeira geração do Egito, ele não herdou a terra, C2, que foi Josué e Caleb, foi a nova geração que herdou a terra, mas herdou a terra, a geração de Israel herdou a terra, tipificando a palavra: nós somos herdeiros do Senhor, nós temos uma terra por herança, prometida ao Senhor, a nós. O Senhor Jesus falou: olha, eu vou e vou preparar, e quando eu voltar eu vou levar vocês, para que aonde eu estiver, vós estáis comigo também. Esta é a promessa que o Senhor te deu, essa é a promessa que o Senhor me deu, e hoje nós glorificamos ao Senhor por isso. Nós glorificamos ao Senhor por esta palavra, nós glorificamos ao Senhor por esta promessa. Irmãos, é tremendo. No finalzinho do livro de Josué, Josué vai falar assim, depois de tudo que foi passado, depois do povo ter vivido, as promessas do Senhor, Josué vai falar assim: olha, agora vós escolheis a qual caminho seguir. A deuses estranhos, servir a deuses estranhos, ou servir ao Senhor Todo-Poderoso. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Josué, ainda no finalzinho da sua vida, ele instrui o povo ainda, e nós vemos que o povo escolheu servir ao Senhor. Sabemos que o povo de Israel passou por várias idas, vindas e idas, nas suas trajetórias.
mas um povo que sempre se arrependeu, um povo que herdou a terra a qual o Senhor prometeu. E nós também, eu tenho certeza que um dia, nós iremos herdar esta terra, e quando chegarmos lá em cima, nós iremos nos lembrar da promessa e iremos glorificar ao Senhor, assim como o Senhor nos instrui, que lá, haverá um novo cântico na minha e na tua boca. Lá nós receberemos um novo nome que só eu e você sabe. Nós andaremos por ruas gloriosas. João descreve as ruas como ouro, como cristais. Nós sabemos que não é nada físico, é algo que vai além disso. Mas você tem a oportunidade hoje, de se entregar realmente ao Senhor. Esta palavra, irmãos, confesso aos irmãos que não ia pregar a respeito disso, mas o Senhor, Ele falou esta semana, desde quando o pastor me falou que eu teria a oportunidade, Ele me falou desta palavra, o Senhor colocou no meu coração. Eu geralmente prego sobre Cristo, gosto de pregar de Cristo, mas o Senhor, Ele colocou essa palavra no meu coração, e Ele sabe, Ele sabe que tem coração para que precise esta palavra achar uma guarida, Bateu aqui primeiro, o Senhor falou fortemente com o meu coração, mediante esta palavra, que nós devemos nos esforçar, nós devemos colocar, se posicionar diante do Senhor, por mais que haja dificuldade, por mais que haja luta, por mais que haja, por muitas das vezes, o desespero, mas nós devemos lembrar que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Foi dado testemunhos aqui de que o Senhor guardou, foi cantado louvores aqui, irmãos, que o Todo-Poderoso, Ele está aqui. Se você não entendeu ainda a mensagem do Senhor, nos colocamos perante ao Senhor, com prontidão, com ânimo, com força, que o Senhor, Ele tem muito ainda para fazer, assim como Ele falou para Josué, Josué já na sua velhice, ele olhou para Josué e falou: olha, ainda há fôlego, ainda há guerras para ser vencidas. Assim Ele conta contigo também. As guerras não acabaram, não acabou ainda, a peleja não acabou, só acaba naquele grande dia. Nós devemos lutar por esta palavra que tem se esfriado no coração de muitos. Nós devemos lutar por este evangelho, nos posicionar diante deste evangelho como verdadeiros seguidores de Cristo, cristãos valorosos, que creem em Deus e que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos, e crer que o Senhor, Ele tem realmente o controle de todas as coisas. Não é permear em dois pensamentos: será que o Senhor vai fazer? E tentar fazer com tua própria força e não conseguir. É entregar realmente diante do Senhor a tua petição e o teu coração. O Senhor, Ele quer que você entregue o teu coração a Ele hoje nesta noite. Abra o teu coração para Ele hoje nesta noite. As nossos irmãos vão estar louvando aqui o Senhor. Se quiser se preparar, e aproveita essa intimidade que você pode ter agora neste momento. Você pode simplesmente fechar os teus olhos. Você pode simplesmente exaltar ao Senhor aí, começar a conversar com Ele do teu coração aflito. Coloque diante do altar. A Bíblia nos ensina a colocar diante do altar. Assim que você coloca diante do altar e deixa Deus cuidar, o Senhor, Ele vai fazer. Você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai fazer, porque Ele é Deus que faz. Entrega diante do Senhor agora neste momento. Abre o teu coração. Abre o teu coração neste momento, nesta noite. João vai falar no livro de Apocalipse, que vai falar que ele viu um ser semelhante ao Filho do Homem, para você entender a grandeza desse Deus que você serve. Vai falar assim, e João viu um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este? A Bíblia diz que os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, e a sua voz era como voz de muitas águas. E ele vai mais além, ele fala que quando João viu, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele fala assim, e o Senhor me tomou pela mão e diz: João, eu sou o que vivo, fui morto, mas ressuscitou, e tenho na mão a chave da morte e do inferno. Você precisa acreditar nesse Deus que você serve.
Você precisa crer neste Deus que você serve. Você precisa acreditar que Ele pode fazer o impossível na tua e na minha vida. Você precisa entender que o que Ele tem para você vai muito mais além do que aquilo que você imagina. Aquilo que você veio buscar aqui hoje, o Senhor Ele pode te dar muito mais. Basta você acreditar, basta você confiar, se posicionar diante do Senhor hoje nesta noite. É noite aplausiva. Oh, glória! Enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou. Feche os teus olhos, igreja. Sei Feche os olhos que a neste marca momento. ficou. É um momento de intimidade somente tua com o Senhor. O Senhor, Ele pede para mim falar para você assim, ó. Abre o teu coração hoje nesta noite. Fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Levanta, eu quero intimidade contigo. Chegou. Eu quero intimidade contigo hoje nesta noite. Eu quero fazer o diferente na tua vida. Eu quero fazer algo especial. Eu quero que você sinta algo novo. Ei, o Senhor manda te falar. Filho, se entrega diante dele hoje nesta noite. Abre o teu coração. Abre o teu coração pro Senhor. Se posiciona. Ser forte, corajoso, valente. Deus é poderoso, igreja. Deus, Ele vai de encontro contigo e com a tua oração hoje nesta noite. Se levante diante do Senhor hoje nesta noite. Ele é poderoso. Ele é glorioso. Ele é o Deus eterno. Ele é o Todo-Poderoso. Elohim, El Shaddai, Adonai. O Deus da minha e da tua provisão. O Deus forte. Oh, glória. diz o Senhor. Deus poderoso, eterno. É noite de se posicionar diante do Senhor. É noite de fazer diferente. Ei, neste mundo tem muitas pessoas iguais. Tem muitas pessoas querendo ser iguais. Seja diferente. Seja diferente hoje nessa noite. Fala pro Senhor hoje nessa noite: Senhor, a partir de hoje eu vou ser diferente em tua presença. Eu servirei ao Senhor com todo o meu coração. Me prestarei diante de ti. Te servirei. Ah, Senhor, não desacreditarei das tuas promessas. Confiarei em ti a todo tempo e a todo momento. Oh, Deus de glória. Deus é poderoso. Como alguém que Santo foi Senhor, aleluia. desprezado, nunca mais, nunca mais. É o Senhor,
agradecemos a Deus. oportunidade em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.